Meu convidado de hoje fez sua carreira alocando capital naquilo que mais promete transformar o Brasil, a educação. Ele é sócio de uma das gestoras de PI mais antigas e respeitadas do país, onde liderou alguns investimentos em educação e tecnologia. Aprendeu o ofício nas casas que deram origem a Crescer a Capital. Mergulhou fundo em macroeconomia e finanças e passou recentemente por Harvard. Mas o que pouca gente sabe é que ele é o carioca mais paulista que eu conheço, além de ter estudado árabe, depois de ter conhecido pessoas do Oriente Médio. Alexandre Leão, bem-vindo ao Papo de M&A aqui. Obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui com vocês. E obrigado pela introdução. Posso explicar até um pouco algumas curiosidades ali, particularmente em relação ao árabe. Mas é um prazer estar aqui com vocês e bater esse papo. Imagina. Eu tenho muita curiosidade como é que um alocador de capital pensa. E aí, para começar aqui, quando você já olhou para muitos mercados, inclusive mercados que foram complexos e que passaram ciclos difíceis. E aí uma curiosidade que fica é, quando você está na frente de alguém, de uma empresa, de um empreendedor, quais são os sinais de convicção que você tem para dizer sim para aquele investimento, Ale? E como é que você constrói isso, né? Então, cara, assim, isso vai mudar muito, acho, talvez, do estágio da companhia, tá? E assim, até contando o meu histórico, eu entrei na Crescer em 2012, na época nem se chamava Crescer ainda, era BR Investimentos. Meu primeiro ano lá foi tocando o middle office. Migrei para o time de investimentos, mais para fazer deals de VC e VC Growth ali. E depois acabei me envolvendo também com alguns deals de private equity. Então eu acabei investindo talvez em todos os 3 estágios que a gente aloca hoje. Hoje eu fico mais focado no VC Growth, mas a gente tem o PE Growth e tem o VC Early Stage. E eu acho que para cada uma dessas etapas, talvez a dinâmica, assim, a decisão vai ser um pouco diferente. Acho que os aspectos técnicos vão ser os mesmos, mas eles vão ter pesos diferentes dependendo do estágio. Então, assim, algumas coisas são em comum para qualquer estágio. O que a gente sempre olha normalmente? Precisa ter um mercado grande que o empreendedor está tentando endereçar. Então, a oportunidade precisa ser grande. O setor macro que ela está envolvido, apesar de ser grande, precisa estar numa taxa de crescimento e ter trends de crescimento ali muito claro, entender quais são os drivers de crescimento daquele setor. Eu vou até falar um pouquinho mais disso. Entender as dinâmicas de negócio da empresa. Então, uma empresa que ela tem uma dinâmica de margens brutas mais baixas, vai ser um negócio mais difícil. Tem um componente muito cíclico de negócio. Como é que o ambiente competitivo é super competitivo? Como é que são as barreiras de entrada? Então, tudo isso também vai ser importante, acho que independente do estágio da companhia. E eu acho que o último, eu não consigo dizer o que é mais importante aqui dentro desses 4, de novo, vai depender talvez do estágio, pesos vão ser diferentes para cada um deles, mas você escolheu o sócio certo. E esse talvez seja o mais subjetivo aqui. Tiveram sócios que no papel pareciam super certos e depois acabaram não sendo, e muito menos até por uma questão de relacionamento com o sócio, que também é importante, mas mais porque talvez não fosse a pessoa adequada para executar aquilo. E a gente brinca que assim, não tem negócio bom com sócio ruim. Então acho que essa parte é super relevante, independente do estágio que você vai entrar. Mas assim, acho que quanto mais early stage, talvez os itens que vão ter mais peso aqui vão ser o tamanho da oportunidade e o empreendedor. Se você for para um negócio mais late stage, aí eu acho que esses itens eles tendem a se equilibrar aqui. Então, consigo te dar alguns exemplos. Sei lá, a gente investiu numa empresa mais early stage, que foi o Passeio Direto. O Passeio Direto, ele tinha um mercado endereçável muito grande. Não acho que tinha uma taxa de crescimento do mercado como um todo tão grande assim, mas era um mercado muito grande, era um play incipiente, disruptivo. Não tinha nem modelo de negócios, então não conseguia nem analisar business plan, porque, cara, era uma rede social para estudantes universitários. Então era um modelo meio Vale do Silício nesse sentido. Mas você tinha um empreendedor, assim, super executor, muito esperto,
e que executou uma tese muito bem feita. A gente tinha uma convicção de que, cara, eu tenho uma grande base de usuários crescendo e a gente vai achar um modelo de negócio que vem do caminho. E deu super certo. Empresas, eu acho que mais maduras, talvez, por exemplo, a taxa de crescimento do mercado vai influenciar muito. Aí eu pego, por exemplo, nosso exemplo, investindo em educação. A gente foi investidor no nosso primeiro fundo na Ânima, ensino superior. E você tinha ali toda uma dinâmica favorável do setor para crescer. Então você teve ali no início dos anos 2000, ali, final da década de 90, uma desregulamentação que permitiu as faculdades privadas serem de fins lucrativos. Então você teve um choque de oferta ali. Então começaram a ter vários players e capitalizados por fundos. E posteriormente, ali meados da década de 2010 ali, na verdade, desculpa, de 2000 até meados de 2010, até início de 2010, você teve um choque de demanda, que foram os programas governamentais, principalmente o FIES. E aí, cara, o setor inteiro cresceu. A gente investiu na Ânima e foi um ótimo investimento pra gente. Se a gente tivesse entrado na SER, teria sido bom durante esse período, né? Teria sido bom. Se a gente tivesse entrado na Edux, na época Estácio, teria sido um ótimo investimento. Se tivesse entrado na Cogna, na época Croton, teria sido um ótimo investimento também. Chegou a ser a maior empresa de educação do mundo na época. Cruzeiro do Sul teria sido um ótimo investimento também. Então, eu acho que assim, quando o macro está a favor, todo mundo cresce. Então, passa a ser, acho que, um fator muito relevante aqui. Tem até uma discussão, e eu já presenciei essa discussão, uma discussão do Paulo Guedes, lá atrás, na época de BR Investimentos ainda, um antigo sócio nosso, do que era mais importante. O setor ou o empreendedor? Eu não tenho uma opinião muito clara sobre isso, acho que depende, mas o argumento do Paulo justamente contou todos esses cases de educação, e o argumento do outro sócio era de que não, que o empreendedor ele vai achar uma forma de pivotar e vai chegar. Eu acho que depende também do estágio da companhia. O Warren Buffett até falava que ele gosta de investir na empresa onde qualquer idiota consegue tocar, né? E tem contrapontos para isso. Você pegar a Ryanair, por exemplo, uma empresa que acho que tem tudo de ruim. O setor é horrível, talvez os economics da empresa são horríveis, e é uma empresa que performa super bem. Provavelmente pegou um ótimo executor, uma ótima ideia, e até hoje o price lá das ações só cresce. Então você tem as suas exceções. Mas eu diria que quando você começa a ir para um estágio um pouco mais late stage, as coisas se complementam ali um pouco. Você vai continuar querendo ter um sócio. Cara, assim, a gente brinca aqui com um casamento com uma data de divórcio marcada. Você vai ter anos ali onde você vai ter uma parceria com aquele sócio. Então tem até uma questão pessoal ali, onde você precisa ter algum entrosamento. Senão, por mais que a jornada financeiramente talvez seja boa, vai ser uma jornada horrível para você, assim. Então tem questões um pouco mais subjetivas nesse sentido, e é difícil ponderar quais dessas medidas vai ser a mais forte. Mas eu diria que para o early stage vai ser provavelmente o empreendedor e o tamanho do mercado, e para coisas mais late stage, talvez essas medidas se equilibrem. Para mim, a sua fala traz quem é a empresa, em que momento o macro está, e obviamente o empreendedor. E aí queria até ouvir de você, teve um case que o mercado torcia o nariz, mas você estava apostando naquele investimento por algum desses pilares aí? Teve, vou explicar. É um case mais early stage, tá, que foi o case da 77 Sol. E aí eu vou contar como é que a gente chegou na 77 Sol, o que era a tese da 77 Sol, por que o mercado... e quando digo mercado, assim, eu conversei com alguns investidores, normalmente mais ligados até a public equities, e eu acho que ele tem um viés ali, até por conta das empresas que eles acompanham. Por que eles foram, assim, falaram, cara, não entra nisso que é furada, a gente decidiu entrar, e assim, o mercado, acho que a gente está se provando certo. Bom, a 77 Sol, assim, como é que começou? Eu comecei a olhar, e até voltando a ter aqueles 4 pontos, comecei a olhar pelo macro. Então, olhando listas de empresas que mais crescem, me deparei com uma distribuidora de painéis solares crescendo absurdamente. Comecei a conversar com outras distribuidoras
crescendo absurdamente, e eram taxas de crescimento que são difíceis de ver, assim, era uma empresa que, a primeira empresa que eu falei, acho que foi aquela Renovige, que foi vendida para Intelbras, se eu não me engano. Cara, e era uma empresa que tinha saído do zero, faturava 500 milhões de reais em 3, 4 anos de operação. Bootstrapped, nunca tinha levantado capital. Assim, um negócio fora da curva, né? Você vai entender o modelo de negócio, não é um modelo de negócio que atrai a gente, é um modelo que tem, assim, você tem um capex intensivo ali, você tem um estoque muito grande, você tem uma exposição a câmbio muito grande, margens são baixas, pouco diferencial. Então não era um negócio que a gente queria investir ali, mas abriu uma ideia para olhar o setor. Falou, cara, vamos ver se a gente conta alguma coisa ao redor disso que faça sentido. E a primeira empresa que a gente chegou que fez algum sentido foi a 77Sol. E o que eles tinham montado? Era uma empresa pequena, então era um deal mais early stage, nem era o que a gente estava procurando. A gente queria ter alguma exposição no setor, a gente via um driver de crescimento grande para o setor para frente. O setor pouco penetrado, hoje são, sei lá, 60 milhões de residências telhados no Brasil, e você tem tipo 5% de penetração. Os econômicos faziam muito sentido para você instalar um painel solar. Isso foi antes do marco regulatório da GD. E aí eu acho que esse é justamente o ponto de crítica de quem conversava na época, de quem torceu o nariz. E eles montaram uma plataforma, então um business asset light. A ideia no começo era quase que cobrar um SaaS do integrador. Esse mercado de integradores é super pulverizado, pouco profissionalizado, muito sujeito a erros. O típico integrador, hoje são mais de 50 mil integradores, você tem integradores grandes que fazem grandes projetos de GD, mas você tem, assim, o grosso é um MEI que antes instalava ar-condicionado, câmera de segurança, viu esse mercado crescendo e começou a instalar painel solar. Mercado mais rentável, tickets maiores. E normalmente, assim, vários deles, eles pegam uma planilha de Excel com algum outro integrador amigo, faz o dimensionamento ali mesmo, e é sujeito a erro. E assim, a pior coisa que é um mercado muito dependente de crédito, e a gente descobriu isso ao longo do caminho também, mas a pior coisa que tem é ele fazer um projeto, ele tá achando que depois de terminar o projeto, ele vai ter uma economia, e principalmente pré-14.300, de quase 100% na conta de luz. O projeto foi mal dimensionado, ele continua com uma dívida do projeto e continua pagando a conta de luz dele. Esse é o pior dos casos. Então a gente montou uma plataforma onde faz um dimensionamento de forma mais precisa, então o índice de erros é baixíssimo, faz o acompanhamento da indústria para ver como é que está performando, da usina para ver como é que está performando. Então, se tiver algum problema, a gente avisa o integrador, ele consegue uma fonte de renda extra lá, fazendo um projeto de OEM, faz todo o pós-venda com o integrador, faz até o pré-venda com o integrador. Então você acaba profissionalizando ele. A ideia era cobrar um SaaS. Esse é um mercado que tem um ticket um pouco menor, então a gente viu que o dinheiro grande não estava ali. E a gente criou um ecossistema em volta da plataforma, onde o integrador faz a cotação ali, já tem plugado os distribuidores, depois a gente plugou os bancos, depois plugou os seguros, e aí você começa não só o ecossistema vai crescendo em número de usuários, mas você vai extraindo mais receita das transações. Então, essa era a tese. Bom, aí voltando ao momento do investimento. Pré-14.300, que todo mundo falava, olha, quando vier 14.300, os incentivos vão acabar, esse mercado vai morrer. Então, hoje faz sentido, e só para explicar o que era 14.300, o grande questionamento é que esses players de GD, eles usavam o grid e não pagavam por isso. Então, a 14.300 ia passar a taxar a TUS de fio B, que é a tarifa de transmissão. O que é fair, né? Você está usando de forma o grid e você não está pagando por isso, esse custo acaba sendo absorvido pelos outros, né? Então, o que a gente fez? Falou, cara, ok, vai piorar um pouco o TIR no primeiro momento, mas só que o painel solar, cara, cada ano que passa ele fica mais barato. Então, assim, vai piorar por aqui, mas ele vai recuperar com o preço do painel. É quase aquela lei de Moore. Então, assim, mesmo, se você olhar o gráfico de preços de painel solar, acontece a mesma coisa. Todo ano ele vai ficando mais barato, a tecnologia vai evoluindo, eles vão ficando mais eficientes,
então eles vão ficando mais baratos. Então esse era um ponto. O segundo ponto era que, mesmo que, assim, sei lá, vamos taxar a TUS de fio A, ou vamos botar alguma outra taxa, tem um limite até onde você consegue fazer isso, porque é um outro produto que vem tendo a mesma dinâmica de preço dos painéis são as baterias. Está ficando cada vez mais barato. Se você olhar nos Estados Unidos, hoje mais de 70% das novas usinas já vem com a bateria plugada. Aqui isso já está começando a crescer. E se você bota a bateria, você, na verdade, você nem precisa trocar a energia com o grid. Então você nem passa pelo grid. Ela ali. Você estoca ela ali, talvez você continue plugado no grid só por alguma emergência, mas você não troca energia com o grid, então você não está nem usando. Então, assim, no limite, eu acho que isso vai acontecer, e aí não importa muito o que vai ter de taxa ali. Pode ter alguma canetada que a gente não está vendo aqui? Pode, mas eu acho que vai até contra uma dinâmica de ter uma energia sustentável e tal. Então, assim, a gente está acreditando que o mercado vai continuar crescendo e continua, tá? Então a gente teve um percalço ali pós 14.300, que na minha visão foi muito mais teve uma corrida antes da 14.300 para poder instalar mais painéis. Quando teve, depois teve uma desaceleração, mas que 6 meses depois ela voltou a crescer. Então, assim, hoje é um mercado que cresce, tem muito espaço para crescer, a gente está otimista, e acho que a gente foi contra quando muita gente que falou, cara, fica longe desse setor, porque vai ter uma mudança de regulamentação e vai implodir o setor. E não foi o que aconteceu. E esse é um exemplo, me parece, muito claro de quanto que você precisa se aprofundar no setor, né? Você, enquanto alocador, enquanto quem está escolhendo o investimento, se aprofundar no setor para ter suas convicções até de futuro, né? E isso até me faz pensar, assim, do lado contrário, quando você escuta um pitch, o que te deixa desconfiado? Porque estou imaginando que num setor que tem regulação, que é um setor que está começando, incipiente, se você tem todo esse dado do setor, o que um pitch fraco te deixa com o pé atrás? Então, cara, pé atrás, vamos lá. O empreendedor, ele é por natureza um indivíduo otimista, né? Então ele é sempre otimista. Se você for olhar, assim, a gente até brinca aqui, se você pegar qualquer deck, e principalmente se for early stage, mas até coisas mais late stage, acho que vai ter uma dinâmica muito parecida, talvez numa dimensão menor. Acho que as únicas certezas, os gráficos de receita, EBITDA, eles só crescem, margem cresce, tudo cresce. Se você pegar aquele quadrante que sempre tem também nos decks do ambiente competitivo, ele está sempre no topo direito ali. Então, assim, o empreendedor ele é otimista, mas até aí tudo bem. Agora, eu gosto de, assim, a gente quer ver uma clareza do empreendedor, quer ver uma honestidade do empreendedor, até volta para aquele ponto do, cara, é um casamento que você tem com esse indivíduo por alguns anos, você vai estar junto com ele por alguns anos, você não quer se sentir enganado ali no meio do pitch. Então, eu prefiro que ele seja honesto com as dificuldades, o que são os riscos, por que eu acredito que eu estou confiante para superar esses riscos, o que são as oportunidades, mas de uma forma clara. Quando é aquele oversell, que é tudo perfeito, o produto é perfeito, não tem competição, não tem competição direta, os competidores indiretos são ruins, o mercado é enorme, não sei o que, tudo é perfeito, você fica desconfiado. Assim, então eu prefiro que seja honesto, me exponha os riscos, a gente discuta eles, do que, assim, eu não me sinto um pouco enganado, e não é uma boa forma de começar. Acho que esse é um ponto que incomoda. E outro ponto que, assim, aí vai menos talvez do comportamento do empreendedor, mas às vezes ele tem uma expectativa muito grande para ele ser muito otimista, e tem teses que eles dependem de muitos eventos exógenos para ele dar certo. Se é aí você, ok, se esse daqui não der, a gente ainda tá de pé e tal, mas tem coisas que às vezes são 3, 4 eventos ali que precisam acontecer para aquela tese dar certo. Cara, esquece, é o que a gente chama de multi-miracle events. Não dá, se tiver um evento desse, ok, a gente trabalha, vê o que é o downside scenario, mas quando é muita coisa, eu prefiro ficar fora também. Então eu diria que esses são os principais ali. Agora, pegando um gancho do que ficar fora,
quero mover aqui para o que você faz nas últimas mais de década, né? Que é olhar para o setor de educação. Ale. E que me parece ser um setor, me corrija aí se eu estiver errado, que tem uma história dramática. Altos e Participou, né? Exato, com altos e baixos. Você acabou de citar aí uma série de exemplos que foram fantásticos no momento, mas que eventualmente alguns deles têm problemas e desafios hoje em dia difíceis. O que um investidor que olha educação de fora entende errado sobre educação, na sua opinião? Então, eu não sei nem se entende errado, mas assim, a primeira coisa que eu acho que tem que entender é não colocar tudo no mesmo bolo, porque tipo, dentro de educação você tem um universo de oportunidades diferentes, com dinâmicas completamente diferentes. E a gente teve, acho que, momentos de foco, principalmente de public equities, em teses diferentes. Então, por exemplo, quando a gente investiu em Anima, a gente também era investidor na Abril Educação. O setor que estava mais aquecido era o setor de ensino superior. Então você tinha os grandes consolidadores, é um mercado que hoje é super consolidado, é onde teve a maior injeção de capital, então era talvez o queridinho do mercado era ensino superior, não ensino básico. Mas você tem ensino superior, aí dentro do ensino superior tem o cara que é presencial, o EAD, o cara que tem os dois. Você vai ter ensino básico ali com dinâmicas diferentes. Aí dentro de ensino básico você vai ter o ensino básico mais premium, bilíngue. Você vai ter sistemas de ensino, que são um negócio mais asset light ali. Você vai ter o pre-K, que acho que a gente nunca teve uma tese bem sucedida no Brasil. Teve um cara que tentou fazer isso. Foi um desastre, mas assim, ele pegou uma pandemia no meio do caminho, assim que ele começou a tese. E esse é o setor que não tem o que fazer na pandemia, né? No pre-K, na creche. Não tem nada que você consiga fazer. Então acho que ele foi... Talvez tenham outros motivos, mas esse com certeza afetou. Você tem educação não regulada, tem corporate training. Então você tem tem várias coisas aqui para você fazer. Serviços ao redor de educação básica ali que não são necessariamente regulados também nesse sentido. Então você tem muita coisa e muita coisa com dinâmica diferente. Então acho que o investidor precisa entender onde é que ele está entrando. E sim, a gente passou por alguns momentos difíceis, ainda está passando, e por momentos diferentes. Então, acho que a gente teve ali aquele boom de capital em 2020, 2021. Educação, edtechs particularmente. Eu acho que sempre tiveram uma dificuldade de penetrar em educação. Tinha uma promessa muito grande de transformação de educação com a vinda das edtechs, que nunca aconteceu, e durante a pandemia teve uma grande aceleração disso, acho que até por necessidade. Então tinha uma expectativa muito grande que, cara, isso é o futuro, isso vai acontecer. Muito capital sendo deployed, então as empresas crescendo a taxas absurdas, mas queimando caixa, usando aquele, não sei se você lembra aquele livro Blitzscaling. Não, ainda não. Enfim, ele explica a tese onde você deploy muito capital para crescer rápido, esquece eficiência, o que você quer é adquirir a maior número de usuários possíveis, dominar o mercado e depois você pensa como ficar rentável. Resumo é mais ou menos isso. Que eu acho que até... É uma história conhecida aqui. Eu até acho que funciona para algumas teses específicas, assim, são teses, sei lá, teses onde você tem um efeito de rede muito grande, pega um iFood da vida. Cara, uma vez você dominou o mercado, é difícil você tirar um iFood. Aí tem que entrar alguém com muito capital, vai ser duro ali, é uma competição dura, mas você tem um líder claro, ele já montou todo aquele efeito de rede, mas não é o caso de educação, assim, educação é um pouco diferente nesse sentido. E a gente viu vários players seguindo esse caminho, nunca conseguiram achar rentabilidade, o dinheiro secou, não conseguiram continuar com a roda girando, e você teve vários casos, e eu estou falando mais aqui, tiveram casos locais também, mas os mais relevantes são globais, assim. Então você teve, acho que o principal deles foi a Byju's, foi um desastre. Assim, acho que foi o play que levantou mais capital e foi um desastre. Você teve o case da Pluralsight nos Estados Unidos, que decretou Chapter 11, então também foi um case ruim. Udemy e Udacity listaram, não chegaram a quebrar, chegaram na rentabilidade ali, ou muito próximo disso, mas são players que negociam a múltiplos ínfimos em relação ao que era antes. Teve o Chegg, que sofreu muito após o surgimento ali, o crescimento de AI. Então, assim, você teve muitos casos mal sucedidos ali em edtechs globais que eu acho que atrapalham o setor.
Então, talvez tenha um medo aqui com, vou lançar uma tese em EdTech, você não tem bons casos em capital markets. Brasil, eu já acho que é um problema diferente. Se olhar todos os players listados no Brasil, são ensino superior privado. E aí você teve um grande movimento de consolidação nos últimos anos. Então, é um setor super consolidado já. Eu diria que se você pegar os principais grupos ali, Cogna, Edux, Ser, Anima, Vitro e Cruzeiro do Sul, eles vão ter a Afya também, que até em termos de número de alunos é um pouco menor que os outros. Eles vão ter talvez mais de 50% de market share. Então é um mercado consolidado. E teve também uma questão regulatória recente que eu acho que incomodou, que é justamente a regulação do EAD. Acho que mexeu um pouquinho com os players. Então os players sofreram. Para mim é uma questão também muito mais de capital markets agora do que do setor específico. Esse é um setor que historicamente negocia 10 vezes EBITDA, ou em torno disso. Se você for olhar hoje, negocia entre 5 a 6 vezes. Então está muito machucado. Mas eu acho que todo o mercado capital markets Brasil, tirando large caps, que teve muito dinheiro gringo vindo, principalmente nos últimos 12 meses, e aí você teve uma recuperação dessas empresas, tudo que é mid-market ali, continua, pelo menos em termos de múltiplo, continua muito espremido. Então, assim, para mim, também tem uma questão de capital markets aqui que deveria recuperar. E você tem, assim, oportunidade no ensino básico. Então, hoje você tem players consolidados no ensino básico, apesar de ser um setor super fragmentado. Você tem ali o Grupo SEB, Inspira, Salta, todos eles têm fundos por trás, tem muito espaço para consolidação. Então, acho que ali você talvez tenha mais oportunidades para deploy capital. Ótimo exemplo. Você acha que esse é o setor de educação que mais tem oportunidade de... Eu não sei se tem mais oportunidade, porque você já tem os consolidadores claros. Tá bom. Então, até pensando a gente como crescer, a gente olha a educação desde 2008 e vai continuar olhando, então, nos principais setores que a gente olha, mas a gente tenta achar teses um pouco mais nichadas que estejam fora do radar. Então, por exemplo, quando a gente fez Afya, era um pouco isso. Ninguém estava olhando para educação de medicina nichada, criar um play temático de lifelong learning em educação médica. A gente fez isso, os econômicos eram muito diferentes, a margem era muito alta. Preencher vaga em medicina é quase um cartório, você tem a vaga, você preenche. Tem uma barreira de entrada forte porque é mais regulado também, você não consegue emitir vaga. É um play de consolidação e tinha muito espaço para consolidação e foi uma tese muito bem sucedida para a gente. Então a gente fez isso e depois que a gente fez isso, acho que todos os outros players começaram a olhar para educação médica de uma forma diferente e tentaram até copiar. Então hoje também é um pouco mais competitivo, talvez tenha menos coisas, menos low-hanging fruits aqui para você adquirir e crescer por M&A. Alum, que é nosso play de educação temática e tecnologia, muito parecido, não tinha ninguém olhando. Nesse caso, a gente até começou pelo VC, porque não tinha um grande player na época, mas assim, a gente investiu no principal player, que tinha uma grande reputação, cresceu muito, comprou um player de educação regulada, montou esse play de lifelong learning, e foi uma tese assim, muito bem sucedida para a gente. A gente entrou, fazia 10 milhões de EBITDA quando a gente entrou pela primeira vez. Esse ano a gente está falando de fazer 300 milhões de EBITDA. Caramba. Isso 8 anos depois. Então, assim, é um crescimento muito robusto. Então, a gente tenta olhar algumas coisas que estão um pouco fora do radar. Pegar ensino básico, talvez olhar coisas mais prestadoras de serviço em torno desse espectro. O setor de pre-K que eu falei, ninguém nunca conseguiu fazer isso no Brasil. Teve um cara que tentou, foi mal sucedido. Você não tem um grande player, isso até dificulta um pouco para entrar, porque você não tem aquele cavalo vencedor. Mas é um play que globalmente negocia em capital markets a múltiplos atrativos. Então, assim, você tem um histórico de bons investimentos globais nisso, e eu acho que deveria ter espaço para fazer algo nesse sentido no Brasil também. Então a gente tenta fazer algo um pouco mais fora da caixa ali, e aí nesse sentido a gente acha que tem bastante oportunidade. Olha, e até olhando para o retrovisor aqui, né? Você que está olhando esse mercado já há tanto tempo e até viveu esse ciclo 2019, 20, 21, em que o mercado ele vivia uma euforia importante ali, né? Era dinheiro jorrando
E agora a gente vive um momento de um mercado muito mais seco e com uma porta de saída claramente mais difícil para todo mundo. E você, do lado de PI e do lado de um especialista que vivenciou esse momento, eu tenho curiosidade, assim, o que esse ciclo te ensinou sobre euforia, e você consegue enxergar esse padrão acontecendo hoje em algum setor especificamente? Bom ponto. Quando você fala de algum setor, eu vou chegar lá e eu não sei se é exatamente a mesma coisa, mas acho que assim, talvez o principal aprendizado, e até não só como alocador, mas como gestor de private equity, uma parte importante também é o passivo, né? Uhum. É a captação. E o primeiro aprendizado é que o melhor momento para você captar dinheiro é o pior momento para você investir e vice-versa. Então, você tem muito capital fluindo, você consegue captar de forma muito fácil, mas tem muita gente também conseguindo captar de forma muito fácil, e a competição pelos ativos ela fica intensa. Então, os múltiplos ficam mais altos, e aí você precisa ser mais seletivo ali na escolha dos ativos, porque está muito mais competitivo, né? Da outra forma, assim, o capital está mais escasso, mas você conseguiu, você tem capital. Cara, o ambiente está muito mais limpo para você investir. A competição é muito menor. Você consegue demanda. Exatamente, você consegue termos muito melhores. Mas pensando do ponto de vista do alocador aqui, como investidor, eu acho que assim, no momento de bonança que a gente passou, acho que faltou olhar talvez para os fundamentos, né? Você fica talvez imerso naquele cenário de bonança, e é difícil até você falar em retrospecto, porque aquilo acaba te influenciando como ser humano mesmo, né? Sim. É difícil. Mas no fim do dia, assim, o que você quer ver, o que sustenta a empresa, os fundamentos, é a empresa que é capaz de sustentar geração de caixa a longo prazo para os seus acionistas. E a gente viu, assim, isso deixou de ser o foco durante muito tempo. Eu cheguei a conversar com empreendedores que não tem problema, ele está queimando caixa nesse momento, principalmente se são empresas mais early stage, está investindo mais para crescer. Mas eu cheguei a perguntar qual era o plano, por exemplo, para chegar no break-even, e o empreendedor falava, eu não estou nem preocupado com isso. Assim, era uma dinâmica completamente diferente. Eu acho que isso acabou. Não sei se vai voltar, mas eu não ficaria surpreso se a gente vai passar por algum momento de bonança desse, talvez daqui a, sei lá, 10 anos, e eu chutaria que a média do mercado vai esquecer o período que a gente passou e vai acontecer a mesma coisa de novo. O mercado tem memória curta. Tem memória curta. E até porque assim, os preços vão se renovando e às vezes, talvez os alocadores naquela época não passaram por isso. E aí você não tem você não tem essa memória. Então, eu diria que tem que se ater aos fundamentos e é isso. Agora, Ale, uma curiosidade que eu tenho, e aí acabei de voltar da Brazilian Week de Nova York, e estou um pouco influenciado também pela euforia que a própria semana traz. O capital, ele está mais seletivo ou ele está mais escasso, na sua opinião? Eu acho que é os dois e uma consequência do outro, né? Então, o capital está mais escasso. E aí, como ele está mais escasso, o poder de barganha ele fica para quem é o dono do capital. Então, assim, tem uma empresa querendo fazer um fundraise agora, ele tem menos portas para bater, a decisão de alocação fica mais dura, os termos ficam a favor do investidor. Por isso que eu digo de novo, talvez seja o melhor momento para você investir. Infelizmente, para quem precisa captar recursos para isso, não é um bom momento para captar. Acho que o investidor, principalmente no Brasil, ele tem uma visão de muito curto prazo. Hoje com o CDI é 15%, 14,5%, o custo de capital é muito alto e ele prefere deixar o dinheiro na renda fixa ali. Então é difícil você trazer ele para uma classe de ativos que ela é inerentemente de alto risco, duration altíssima, liquidez baixa e assim, a promessa de retorno ali, e ela é volátil, né? Se você pegar nossos fundos, diria que a TIR média nossa vai ficar em torno de 25% a 30%, que é um bom retorno, mas você tem crédito privado pagando 20%, 25% às vezes, com um risco talvez menor, duration menor,
liquidez maior. Então, assim, se ele não acreditar num Brasil de longo prazo, também a nossa classe de ativos é uma classe de 10 anos. A de dívida aqui vai ser menor. Então, se ele não acreditar num Brasil de longo prazo, é uma decisão de alocação difícil. Então, assim, eu acho que o capital ficou mais escasso, a decisão de investimento, de novo, fica muito mais a favor do investidor, a exigência aumentou, facilidade para levantar capital reduziu, o timing de captação reduziu, e os termos podem ficar mais duros. Eu acho que o empreendedor ele tem que se adequar a isso. E já está se adequando, na minha visão, tá? Então ele já não espera mais que ele vai receber termos que eram normais ali em 2020, 2021. E essa é até uma pergunta que eu quero te fazer aqui, o oposto, né? Você falou muito do investidor. Uma dica para o empreendedor que precisa captar agora, seja via VC ou via PI, o que você sugere para ele no sentido de precisar entender sobre esse dinheiro desse ciclo, né? Como é que ele se posiciona, ou no limite, como é que ele modela melhor o negócio dele para essa captação? Tem alguma dica prática para quem está ouvindo aí, que está nesse momento? Ele precisa entender que o investidor está mais seletivo, os pockets que ele vai acessar, a quantidade de nãos que ele vai tomar vai ser muito maior, até porque muitos deles não vão ter dry powder para investir. Os que têm vão ter talvez mais oportunidades para alocar e para alocar com mais calma. Então o tempo de alocação vai mudar, então ele precisa se programar. Por exemplo, se é um cara que está queimando caixa, ele tem um certo prazo ali para captar dinheiro porque o run rate dele vai acabar, precisa se programar com bastante antecedência, porque esse prazo vai ser maior. Precisa estar muito preparado, é um processo desgastante, é muita informação que você vai trocar, demanda um certo tempo, então você precisa estar com a casa arrumada para fazer isso também, e setar suas expectativas para que, cara, não vão ser os termos de 2020 e 2021. Então, eu acho que você precisa estar ciente disso. Você pode buscar o melhor termo possível, mas assim, o mercado ele é soberano, fale com todo mundo que você consiga, pegue as propostas que você tem, analisa melhor, e se você precisa do capital, é aquilo. Não tem muito jeito. Além, indo para o final aqui, eu sempre faço 2 perguntas iguais para todo mundo aqui, né? Você sentou hoje no board de uma companhia, assim como você já está em muitas, e tem aí uma captação no horizonte. Além de tudo que você já falou aqui, qual que é a provocação que você faria para essa organização? Então, vai depender também do estágio da organização. Então, se é uma organização mais madura, primeiro, entender se esse é o momento adequado para você fazer isso. Porque talvez ela nem precise do capital. Por exemplo, se for uma transação secundária, podemos esperar, tem um investidor querendo sair. De repente espera o melhor momento, não só macro, mas micro. Às vezes a empresa não está no melhor momento dela. Arruma a casa, se prepara para o processo, porque, de novo, é um processo desgastante, vai demandar seu tempo, então tem chance de, ao longo desse ano, você dedicar menos tempo à sua operação e mais ao fundraising, e talvez até ser um ano ruim. Então, assim, prepara a casa para você fazer isso, e pensa se é um momento adequado. Quero levantar capital porque tem uma grande oportunidade. Aí eu acho que é um bom motivo. Assim, tem uma oportunidade que está quicando aqui, chega com um pitch muito compelling para aquilo, e, de novo, pensa que talvez os termos não vão ser o que você estava esperando com base nos últimos anos. Assim, eu acho que os termos eles estão mais duros hoje em dia. Mas, cara, bate o mercado, vê o que vem e escolhe o melhor entre eles. Isso pensando em empresa mais madura. Empresa mais early stage, aí talvez seja um cara que precisa do capital, ele não tem opção. Se ele não levantar, ele ainda não está rentável, ele vai quebrar. Aí, para mim, a principal questão aqui é timing. Se adequa ao timing, não pensa que você vai captar em, sei lá, 3, 4, 5 meses. Cara, coloca aí mais de um ano para você conseguir fazer isso com calma. E o timing mudou, assim, acho que de novo, o poder de barganha está na mão dos investidores, eles tomam mais tempo para tomar as decisões, porque tem menos competição. E, de novo, os termos vão ser provavelmente um pouco mais duros. Então também você tem que estar ciente disso. Acho que é isso.
Agora, Ale, eu faço uma pergunta que, aliás, foi a pergunta que te trouxe aqui. Vinícius Bandeira te indicou, e a pergunta que eu sempre faço é: quem que no Brasil tomou decisões difíceis de alocação de capital, de M&A, de transações, que eu deveria convidar para estar aqui comigo? Cara, o primeiro nome que me veio à cabeça é um ser humano incrível, super gente boa, genial e com uma experiência muito extensa em M&A, mas tem a agenda mais complexa, que é o Igor Lima. Não sei se você já ouviu falar. Igor Lima. Faz executivo da Croton, enfim. Tava no pipeline aqui, agora com esse convite vai ser legal. Se ele puder vir, é um cara excepcional para você conversar, um gênio, super gente boa. Legal. Vai ser um papo incrível, mas a agenda dele é mais complicada. Eu posso imaginar. Ale, obrigado por esse tempo comigo. Acho que a gente trouxe aqui assuntos muito, muito pertinentes para o momento do Brasil. Obrigado pela sua disposição e eu espero que quem está assistindo e escutando aí tenha aproveitado bastante também. Não, eu que agradeço o convite e qualquer dúvida de qualquer um, estou sempre disposto a conversar, a trocar ideia. Só entrar em contato, a gente marca o café. Maravilha. Se você gostou desse episódio, segue aí para ficar de olho nos próximos que a gente vai liberando semanalmente. Obrigado, Ale. Obrigado, Antônio.